Então vamos lá. Muito bom dia, senhoras e senhores. É um prazer estar de volta aqui nessas terças-feiras que estamos fazendo esses eventos ambientais e de agregados, né? Convidando sempre pessoas que trabalham na área, que têm experiência e que tenham história e conhecimento para debater com a gente. Então nós temos sempre convidado pessoas que possam contribuir no nosso debate sobre direito ambiental, especialmente tentando, de alguma forma, alcançar ao pessoal da ponta, né? O objetivo sempre desses seminários, esses webinários, foram atingir o pessoal dos municípios e também, obviamente, né, alcançando todos os interessados. A gente tem colegas de outros estados e de outros municípios que estão assistindo aí para dialogar com a gente, isso também é muito importante. Então, esse canal que foi criado a partir dessa pandemia, né, foi um negócio muito interessante, essa possibilidade de integração e essa troca de experiência. E aqui nessa terça-feira, né, nessa terça-feira chuvosa aqui do estado do Rio Grande do Sul, nós vamos conversar com o Rafael Volkind. Rafael é servidor da FEPAM, engenheiro civil, mestre em engenharia de produção, com MBA em perícia, auditoria e gestão ambiental, especialista em saneamento e engenharia ambiental, servidor da FEPAM lá há 15 anos e já foi diretor técnico do órgão. Né? O diretor técnico, para quem não é que é do Rio Grande do Sul, é quem coordena o licenciamento ambiental de forma geral dentro do órgão ambiental. É conselheiro na Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e no Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio Grande do Sul e atualmente é chefe do Departamento de Gestão Descentralizada da FEPAM, né, que é o setor que nesse sentido, e especialmente nesse sentido de diálogo com os municípios, né, e com a integração das regionais da FEPAM, é o chefe desse setor aí que faz essa integração. Então, Rafael é um dos amigos que a gente acaba conhecendo nessa vida do direito ambiental e nessa troca de experiências e nesses debates que a gente tem. E é um cara que tem muita experiência, não só técnica, como experiência prática do licenciamento ambiental. E ele vai poder, tenho certeza, poder falar bastante da sua experiência aqui e desse novo momento, né, que é essas licenças automáticas que já estão sendo pensadas, né, o foco do debate hoje é as licenças automáticas, os pós-licenças e essa nova realidade que o Rafael vai poder falar hoje e dar um pensamento do que o órgão ambiental estadual, digamos assim, está pensando sobre isso e do que a gente pode usar isso para os municípios e para as consultorias, né? Tem gente, pessoal de consultoria aqui que vai também poder entender um pouquinho disso, certo? Rafael, muito obrigado pela disponibilidade, pela tua presença. Um grande abraço e tudo contigo. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todo mundo. Em primeiro lugar, é um prazer poder estar aqui conversando contigo, estar participando dessas lives que tu tem feito. Assisti algumas, não consegui, infelizmente, participar de todas, mas tem sido sempre num nível muito bom e me sinto honrado com o convite também de estar fazendo parte dela aqui desse jeito. O tema escolhido, acho que tu já começou a falar bem, é a questão das licenças automáticas e o que muita gente está falando hoje do que é o pós-licença, o que vai ser esse tal de pós-licença. E no momento que a gente está falando muito em termos de novo normal, com a história da pandemia, então são coisas que estão surgindo, são coisas novas, novas ideias, e como será que nós vamos nos adaptar a essas novas vidas? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Só fazendo o gancho do momento, que a pandemia nos leva a um novo normal, mas o licenciamento automático, as licenças automáticas, utilizando de tecnologia, e o pós-licença, que vai ser muito importante para que isso tudo funcione, eu acho que é uma novidade e que vale a pena a gente começar a explorar mais, dominar mais e ver quais são as vantagens que nós vamos ter disso aí tudo. Eu queria fazer uma primeira introdução, Alexandre, falando sobre a história um pouquinho do licenciamento e por que se chegou nessa questão das automáticas. A primeira coisa que eu digo, começar a polemizar já de início, é que o licenciamento ambiental falhou. Por que ele falhou? Ele perdeu muita eficiência ao longo do tempo e passou a ter a própria eficácia, né? A sua função acaba sendo discutida, né? Sendo questionada.
que aconteceu com o licenciamento? Ele foi introduzido no Brasil, lá em 1981, pela Política Nacional de Meio Ambiente, Lei 6938, que foi uma adaptação da política de meio ambiente dos Estados Unidos, que tinha sido feita em 69. Então, trouxe muito daqueles princípios, trouxe o licenciamento ambiental, a questão de autorizações, né, para que pudessem ser implantadas as atividades, e estabeleceu, na época, entre 9 instrumentos, né, na época que ela foi promulgada, estabeleceu como um deles o licenciamento. Depois, outros instrumentos foram sendo agregados, mostrando que o licenciamento não é o único, né? Hoje são 13 instrumentos na legislação, mas o licenciamento continua sendo um destes, e não, em nenhum momento na lei ele é encarado como principal, como destaque. Inclusive, no inciso que traz o licenciamento, ele fala que um dos instrumentos é o licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. O que ele já está trazendo aqui, embutido, talvez uma parte ainda meio implícita, a questão de fiscalização, que seria a revisão de atividades. Com o tempo, o licenciamento começou a ser o instrumento mais utilizado. Ele tinha fácil acesso, se sabia como chegar nos órgãos ambientais, era possível de pedir uma licença ambiental por diversas razões. Uma delas começou a ser cada vez mais forte a questão de bancos, instituições financeiras, para disponibilizarem investimentos, para disponibilizarem financiamentos. Eles começam a exigir a licença como uma garantia ambiental, de que aquele empreendimento vai ter sucesso e que, principalmente, ele vai poder ser muito bem executado e que vai dar o retorno ao banco, né, aquela instituição que emprestou o dinheiro, de que ela vai receber o dinheiro de volta. Tira uma avaliação que era feita também pelos bancos. O banco tinha que avaliar, principalmente na questão legal, se todas as leis estavam sendo atendidas, e pelo instrumento do licenciamento, a licença dava essa espécie de alvará para o banco. O banco recebia a informação de que aquele empreendimento estava adequado, que ele seria implantado, que ele seria operado, né, entraria em funcionamento, sem nenhum percalço, e que com isso ele poderia ter o faturamento esperado e devolver aquela quantia retirada do banco. A facilidade tornou também, né, a facilidade de acesso começou a tornar o licenciamento um instrumento de costas largas. Diversos outros órgãos, outras instituições, outras legislações começaram a se aproveitar disso. Aproveitamento entre aspas, né? Cada um começa a brigar com as armas que tem, mas a gente teve situações, e hoje a gente tem isso já bem mais regrado, mas no passado era diferente, onde todo mundo exigia licença ambiental. Até hoje os municípios colocam nas suas certidões de zoneamento que eles não têm nenhuma oposição à implantação de determinado empreendimento, desde que cumprida a legislação ambiental, desde que atendidas as exigências dos órgãos ambientais. Eles não assumem isso para si, acabam terceirizando de uma certa forma, para que o órgão ambiental coloque na licença. Ele diz que sim, mas é um sim que é duvidoso. É um sim que pode ser não ali na frente, dependendo do que o órgão ambiental se manifestar. Então tem município, a gente tinha a questão de outras autarquias estaduais e federais. A gente tem bem premente, era o caso do patrimônio histórico e arqueológico, onde colocava no licenciamento a oportunidade de revisão dos seus procedimentos, embora fosse um órgão, seja um órgão com um poder de polícia que pode fazer todas as ações de aplicação de sanções, de embargo de obra, e um monte de ações que podem ser implantadas, que podem ser tomadas, eles acabavam também optando por trazer ao licenciamento ambiental, que era uma forma de afunilar, de centralizar todo mundo num procedimento e, a partir desse procedimento, ter o seu objetivo também atendido. Então, muitas licenças acabavam dependendo de uma manifestação de órgãos de patrimônio histórico arqueológico. Isso atrasava também o funcionamento. Quando os órgãos ambientais começaram a ficar um pouco melhores em termos de atendimento, de velocidade de atendimento, eles começaram a ver os intervenientes como gargalos e começaram a buscar regramento para o atendimento dos intervenientes. Ainda nas questões das costas largas, o próprio licenciamento começou a se engrandecer, porque os outros instrumentos não vingavam. Então, ações de planejamento começaram a ser atribuídas aos empreendedores por meio do licenciamento. Ações de própria fiscalização, de monitoramento de ambiente. Um determinado empreendedor queria se implantar num local, ele tinha que monitorar o ambiente por um tempo determinado, que a princípio era uma função de Estado de fazer isso. Estado lato sensu.
né, tanto o município, quanto o Estado, quanto a União, mas a princípio seria uma função dele, né, do órgão público, do poder público de estar fazendo o monitoramento do ambiente e, com base nessas informações, poder fazer o licenciamento ou não. Mas frente à falta de informações e à necessidade do empreendedor de fazer, se onerava o empreendedor para que ele buscasse estas informações e oferecesse ao órgão ambiental. Isso tudo começou a causar uma sobrecarga no sistema, o licenciamento ambiental ficou cada vez mais exigido, isso causou uma sobrecarga, uma busca muito grande pelo licenciamento ambiental, e associado ao sucateamento dos órgãos ambientais, é um sucateamento às vezes proposital, às vezes não, mas as verbas começam a ser reduzidas, começa a causar acúmulo de pedidos, começa a causar demora no atendimento desses pedidos e traz toda a questão de desconforto. E aí que eu digo que perdeu a eficiência. O que era para ser um instrumento de regramento, um instrumento de comando e controle, ele começa a ficar prejudicado por conta dessa sobrecarga, desse excesso de demanda e associado ao sucateamento. A sobrecarga, o excesso de demanda, também a gente começa a ver que tipos de atividades estão sendo solicitados para licenciar. E a gente começa a pegar das mais poluentes, das mais comprometedoras, pegando o caso aqui no Rio Grande do Sul, de uma refinaria de petróleo, de um polo petroquímico, até uma padaria, um mini mercado, uma academia de ginástica, tudo começava a passar por licenciamento ambiental, porque a princípio tudo deveria ser licenciado. O que é efetivo ou potencialmente poluidor? Potencialmente poluidor tudo acaba sendo, todo mundo pode causar algum impacto, então se exigia esse licenciamento. Isso, frente a essa situação, surgiu um movimento nacional, não tão organizado, mas depois organizado pela ABEMA, Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Meio Ambiente, e que culminou em 2013 com um documento feito por eles, que são as novas propostas para o licenciamento ambiental no Brasil. Eu me lembro que eu participei de um congresso da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, da ABS, em Goiânia, em 2013, e eu coordenei um painel que tratava justamente disso, né, das melhorias, das novas possibilidades para o licenciamento ambiental. Esse documento está bem acessível na internet, quem quiser consultar só por ABEMA 2013 já tem acesso, mas ele fala diversas coisas, puxa um pouco para desburocratização, puxa um pouco para ação de Ministério Público, que era, na época, ainda era uma ação muito forte, e na minha visão, muito porque os órgãos ambientais deixavam espaço para a ação do Ministério Público. Não era uma situação de preencher todos os espaços, o Ministério Público enxergava que tinha algumas falhas no sistema, ele ia buscar essas falhas para solucionar, para buscar informações. E outras coisas mais de melhorias técnicas, de redução de subjetividade, de redução da discricionariedade. Já começando nessas duas, principalmente, subjetividade e discricionariedade, buscando já padronizações. E através dessas padronizações, a gente começa a ter um sistema muito mais lógico de análise dos processos administrativos, né, desde o pedido, né, desde o que tem que ser apresentado pelo requerente, até a saída, né, a emissão final do documento ambiental. Então, isso aqui é um panorama só para mostrar que a gente já está vindo, já tem um processo aí de quase 10 anos, né, 2013, isso aí deve ter começado em 2011, 2012, por aí, quando a ABEMA se organizou para ter essas reuniões de discussão e chegar a um documento muito bom que foi feito. E a partir daí se começa os órgãos a olharem para dentro e começar a buscar também alternativas de melhorias. Uma das alternativas, a gente começa a entrar na nossa temática, são as licenças automáticas. O que a gente pode fazer de automatização, o que a gente consegue melhorar de procedimento para que tenha um fluxo mais rápido desse processo. E aí a gente começa a olhar para trás e ver que as licenças automáticas elas não são nenhuma novidade no Brasil. Esse processo aí que eu falei de 2011, 12, 13 da ABEMA, a licença automática ela já estava prevista desde 1997, pelo menos que eu conheço. Aí o pessoal às vezes não se dá conta, mas está lá na CONAMA 237, artigo 18, parágrafo 4º, quando ela fala da prorrogação automática de licenças de operação quando o órgão ambiental não se manifesta dentro do prazo. Então, o empreendedor poderia fazer o requerimento com 120 dias ou mais de antecedência
e em um órgão ambiental não se manifestando, aquela licença que ele já dispunha, que estava por vencer, ela ficava automaticamente prorrogada por tempo indefinido até que o órgão ambiental fizesse sua manifestação final. Nessas situações, dentro da FEPAM, eu cheguei a encontrar licenças com 12 anos de vigência por conta disso. As licenças que originalmente tinham 4 anos de validade, o protocolo da renovação era feita dentro do prazo hábil, né, com mais de 120 dias de antecedência, e por conta disso recebia prorrogação e ia ficando. Né? A própria CONAMA 237, ela fala em 10 anos de uma licença de operação. A gente tinha licença de operação de 12 anos. Chegamos a esses absurdos dentro do sistema. E essa prorrogação ela foi não só mantida, como foi aumentada um pouco pela Lei Complementar 140, no artigo 14, parágrafo 4º, ela traz o mesmo texto, só que ela não faz a restrição mais à licença de operação. Ela está trazendo agora para todas as licenças que são renováveis. Então, qualquer licença, aí vai variar da regra de estado para estado, de município para município, mas pode uma licença prévia, uma licença de instalação, uma licença de operação, as licenças de ampliação, licenças conjuntas, tudo isso pode ser renovado, estão sujeitas a serem prorrogadas por tempo indeterminado, uma vez que o órgão ambiental não se manifeste, não deu retorno para aquele pedido. Então, isso aí é o primeiro caso que se tem de licença automática. E o pior, é uma licença automática sem análise nenhuma. Ninguém foi ver se aquele processo estava bom, não estava bom, sabe-se lá como é que eram os cumprimentos dos requisitos de protocolo de um pedido. Tem muita situação que a gente sabe que o órgão não pode negar um pedido, ele tem que avaliar o pedido para fazer alguma manifestação, mas ele não pode impedir o cidadão de solicitar. E dentro da solicitação vinham coisas absurdas. A gente chegou a ter casos de falta de pagamento, ou pagamento incompleto das taxas de licenciamento, carência de documento, documento incompleto, às vezes proposital. Quando o consultor começa a enxergar, ou quando o empreendedor, aqueles mal intencionados, começam a enxergar que tem forma de burlar esse sistema, ou de se aproveitar desse sistema, eles fazem chegar naqueles 12 anos de licença, evitando, inclusive, né, entre outras coisas, a última das coisas que foi pensada, mas que o órgão ambiental não recebesse nem o seu dinheiro. Estava fazendo até um caso, poderia ser puxado como renúncia de receita, ele não ser ágil o suficiente para que tivesse a licença emitida dentro do prazo e que se iniciasse um novo ciclo para um novo pagamento daqueles valores. Mas quando a gente fala em licença automática, o que vem à cabeça hoje em dia é a LAC, né? Licença por adesão e compromisso, licença ambiental por compromisso. Cada estado tem chamado de um jeito também. E o primeiro caso que eu conheci, eu tive uma visita na Bahia em 2015, e lá eu fui informado de como é que funcionava uma licença por adesão e compromisso, e que pesquisando eu vi que eles tinham implantado isso em 2011 e 2012. Com todas as polêmicas, com todos os problemas que são levantados, né? Que são apontados principalmente pelo próprio órgão ambiental, mas é basicamente um checklist de informações e documentos mínimos. Isso é conferido antes da abertura do processo para que se tenha certeza de que aquelas informações estão lá dentro, e a partir daí se emite um documento dizendo que foi tudo protocolado e que, estando protocolado, está válido a operação, o funcionamento daquela atividade. Não sei se agora se fase de instalação já era possível ou se apenas em operação. E chama a atenção duas atividades principais, duas atividades potencialmente poluidoras, que eram licenciadas por LAC já na Bahia naquela época. Uma é posto de combustível, que a gente sempre associa a problemas grandes, e a outra é transporte de produtos perigosos, que também não deixa de ser comprometedor. Qualquer acidente com esses aí, qualquer coisa que dê errado, tem consequências bem graves para o ambiente, para a saúde pública, para a segurança, de diversas formas. O posto de combustível, abrindo parêntese, por mais que ele é uma das únicas atividades, não sei se não permanece sendo a única, regulamentada pelo CONAMA. Ela tem uma resolução específica para a sua atividade de funcionamento, de licenciamento dessa atividade, mas é uma atividade que é exercida num pequeno espaço, né, um espaço bem restrito, muito padronizada por normas da ANP também, que faz a fiscalização, toda a parte técnica do funcionamento do posto, e que tem uma possibilidade, tem uma padronização muito grande em cima disso. E tudo que está padronizado é mais fácil de automatizar.
sempre que a gente fala em automatizar, qualquer consultoria, qualquer prestador de serviço, principalmente de informática, eles já alertam de cara. Primeiro resolvam seus problemas para depois fazer a automatização. Não automatizem o que está errado. Senão vocês vão perpetuar esse erro, perpetuar esse vício, levando isso para toda a vida. Então, onde tem padronização, fica muito mais fácil de se entender e de se levar esse processo adiante. O Rio Grande do Sul, entrando nessa onda de LAC, colocou agora, esse ano, né, promulgou seu novo Código Estadual do Meio Ambiente e trouxe a previsão da LAC. Não como metodologia de análise, mas como uma nova licença, uma nova categoria de licença. Então, tem a licença prévia, a licença de instalação, a licença de operação, a licença única, juntando todas as fases, e trouxe a LAC também, licença ambiental por compromisso. Que é nessa linha também, uma regra pré-estabelecida, padronizada, onde aquele requerente, aquele empreendedor, investidor, ele adere a essas regras e leva adiante o seu empreendimento. Uma diferença que teve é que a regulamentação dessa licença ambiental por compromisso vai ser feita pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, não foi feito na Assembleia Legislativa, não foi feito pelos deputados, se entendeu que a parte técnica deveria ser tratada em ambiente mais técnico, e ainda numa questão de pluralidade, de representatividade da sociedade, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Então, o Conselho é que vai decidir o que vai ser licenciado por LAC e como que vai ser esse licenciamento também, como é que ele vai autorizar os órgãos, tanto o estadual quanto os municipais, a fazerem esse licenciamento. Uma outra forma de licenciamento automático, remetendo lá às prorrogações, foi o que a FEPAM fez em 2015. A FEPAM editou em 2015 a portaria 46, de renovação automática de licenças, justamente naquela situação da prorrogação, se aproveitando de tudo que já estava dizendo da prorrogação e partindo do pressuposto de que se eu poderia prorrogar por tempo indefinido, nosso histórico estava mostrando situações de 3, 4, chegando ao cúmulo de 12 anos, de por que eu não poderia simplesmente emitir uma nova licença com igual teor à anterior, abrindo aquela questão do novo ciclo. Então eu parava com aquele problema da renúncia de receita, passo a ter a receita vigorando e estabeleço mais algumas regras, tanto de aceitabilidade desse requerimento, da possibilidade de entrar na renovação automática, quanto do que o órgão ambiental tem que fazer. Então foi muito semelhante à prorrogação, só que ao invés de prorrogar um documento, se emitia um documento novo, com o mesmo teor da última licença dada, condicionante de que esse licenciamento, que a licença anterior ela tem que estar válida, ela não poderia estar vencida, não poderia estar suspensa para ser renovada. Se estivesse nessas situações, iria para um processo normal, mais corriqueiro de análise. E uma sistemática que já se tinha dentro do órgão estadual, que a gente chama de parecer digital, de parecer automático, que na verdade já é um parecer padronizado feito digitalmente. Então ele permitia, essa foi o nosso pulo do gato, de permitir que o próprio sistema lesse a licença anterior, não lendo o texto da licença, mas lendo a configuração que levou à elaboração da licença e que repetisse aquelas informações numa nova licença. E o principal disso tudo é que todas estas licenças emitidas desta forma, por essa renovação automática, elas deveriam ser fiscalizadas. Deveria ter campanha de fiscalização, não ia se conseguir fiscalizar todas, evidentemente, né, o volume sempre é grande, mas que se tivesse uma fiscalização específica para esse tipo de documento. Nos 2, 3 primeiros anos, a gente teve acompanhamento das informações, a gente recebeu o retorno do nosso departamento de fiscalização, de que em torno de 70% destes empreendimentos que recebiam a renovação automática, eles estavam regulares, eles não apresentavam problemas. Então, era também um fechamento da informação que estava nos dizendo de que aquele sistema estava adequado, né? Claro que sempre vai carecer de alguma melhoria, sempre vai ter oportunidade de melhorar alguma coisa, mas que ele estava funcionando bem e que nos permitia fazer mais trabalhos de fiscalização, ampliar a atividade de fiscalização e verificar que quem estava recebendo aquela licença já estava com compromisso de funcionamento adequado, de fazer a sua operação, a sua instalação dentro das normas que estavam estabelecidas. Atualmente, o que a gente tem para o futuro ainda é o sistema online de licenciamento do órgão ambiental estadual da FEPAM, que é o SOL, que ele está sempre sofrendo algumas melhorias, e um dos projetos maiores dele é de realmente começar a entrar na análise, e na análise ele vai ter automatização ou de análise completa
ou de etapas de análise. Então, a gente vai começar a trabalhar situações, por exemplo, que eu tenho informações já referenciadas, eu já vou poder programar o sistema para ele me identificar a proximidade de uma unidade de conservação, a incidência em área de preservação permanente, a existência de proximidade de terra indígena, tudo isso aí, fazer uma análise expedita, ou pelo menos já apresentar um resumo, já apresentar alguma informação melhor para o empreendedor, né, do lado de fora, e também para o analista internamente, para que ele possa fazer a sua avaliação de forma mais rápida e sem estar sujeito a erros, né, entrando inclusive no momento certo de análise para verificação de cada situação. Algumas outras questões, como cálculos, dimensionamentos de alguma coisa, por exemplo, definição de um padrão de emissão de efluente líquido, de emissão atmosférica, pode ser feita por sistema, se programa o sistema. O pessoal diz, mas ninguém vai fazer isso, vai ser uma coisa automática. Não, o sistema vai ser parametrizado pelos analistas. Os analistas é que vão dar a programação e o sistema só vai seguir aquela programação. De novo, com a vantagem de que o sistema não erra. Apesar de eu dizer que o sistema é uma coisa burra, porque ele só vai seguir aquilo que ele é programado, ele não tem jogo de cintura, não tem discricionariedade, não tem subjetividade, mas aquilo que for programado para fazer, ele vai fazer sempre do mesmo jeito, sempre mantendo aquele padrãozinho. E algum atendimento de requisito também. Onde faltar um documento, onde tiver uma informação, um campo em branco, alguma coisa assim, o próprio sistema avisa e não deixa entrar um processo incompleto, que sempre é motivo de atraso também, né? Sempre que tem qualquer necessidade de complementação, qualquer pedido de complementação é um processo que está sofrendo uma falha. Ele está voltando ao empreendedor, voltando ao requerente, para que ele esclareça ou que ele informe o que não foi suficiente. Então, são perdas desse sistema que a gente tem, né? Perdas de processo, que a gente está procurando evitar, procurando reduzir, para que a gente possa fazer o avanço. Então, a questão de licenças automáticas, elas não são uma irresponsabilidade, elas vão sempre ser feitas para aquelas situações onde é possível fazer, né? Onde tem uma padronização, onde tenha um empreendimento e uma região suficientemente conhecidas, tanto o empreendimento, tanto a atividade quanto a região tem que ser conhecidas e dominadas, né, bem dominadas, para que possa se ter segurança de dar uma licença automática. Ou seja, para que ela consiga percorrer sozinho um fluxo de procedimento, um fluxo de análise, que vai ser feito todo por uma instância de tecnologia de informação. O pessoal tem muito medo, por exemplo, de que os grandes empreendimentos, aqueles sujeitos aí à rima, vão ser feitos por autodeclaratório. Não tem como, gente, é impossível de fazer uma situação dessa, porque é um empreendimento que envolve muita alteração, ele foge completamente de padrões. Por isso que ainda se mantém o estudo de impacto ambiental para essas atividades maiores. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul o caso de uma mina de carvão, que é muito próxima da região metropolitana, está dentro da região metropolitana de Porto Alegre, mas muito próxima da capital, onde se imagina, comentários surgiram na época do código, de elaboração, de revisão do código, antes da promulgação, de que esse tipo de empreendimento poderia ser licenciado por LAC. E não tem como. Esse caso específico tem desvio de 2 cursos d'água, tem rebaixamento de lençol freático, tem toda a questão da extração do mineral, processamento, tudo. Então tem muita coisa envolvida que foge de padrão. Não é semelhante, por exemplo, pegando o caso de extração, se fosse uma extração de areia em recurso hídrico, onde é só uma questão de escavação de uma draga, por exemplo, né, que pode ser limitado, muita coisa pode ser limitada e programado, inclusive controlado por satélite, como já se tem. Então tem que começar a desmistificar também. A licença não vai passar todo o licenciamento a ser automático, mas muita coisa vai poder ser largando, né, otimizando o tempo dos analistas para que eles olhem para os grandes empreendimentos e principalmente para que os órgãos ambientais tenham condição de fazer sua fiscalização. Hoje é muito fácil, né? Como é que se enxergava antigamente? Eu tinha pilhas de processo, literalmente, processos físicos, né? Grandes pilhas de papel, onde eu olhava um processo, concluía, botava para o lado e pegava outro. Eu não sabia se aquela licença que eu dei para o Alexandre, se ela estava sendo cumprida. Eu só ia ter alguma informação 4 ou 5 anos depois, quando ele me pedisse a renovação. E aí podia ser muito tarde, os danos já poderiam estar ocorrendo há muito tempo e o órgão ambiental não ter feito nada por não ter ido atrás da informação ou por ter recebido a informação e nem ter tomado conhecimento de forma adequada. Muitas vezes a gente recebia os relatórios e esses relatórios não eram revisados, não eram lidos, porque eu tinha uma pilha de processos de novas licenças para conceder. Isso foi uma das ações também que a FEPAM teve no início da gestão passada,
de solucionar o problema de licenciamento limpando a casa. Realmente se tinha na época mais de 12 mil processos por licenciar e hoje se trabalha na ordem de 3.500, 3.600, que é praticamente o volume que se entra, que gira em torno de 6 meses. Então, a gente está com um volume de processos dentro da instituição bastante atualizado, bastante reduzido, né? Para que a gente consiga, e sempre novo, para que a gente consiga dar o andamento adequado e a cada mês aumentando a possibilidade de fiscalização, aumentando as operações específicas e as operações gerais de fiscalização dos empreendimentos. A última coisa que é importante para destacar também nessa questão do autolicenciamento, não, desculpa, ato falho, a questão da LAC, dos licenciamentos automáticos, é que aqui a gente começa a aumentar em muito a responsabilização dos responsáveis técnicos. Era muito comum a gente receber alguns pedidos de licenciamento feitos por contador, feitos por advogado, né? Nenhuma crítica às profissões de forma alguma, mas as habilitações, as competências não são para isso, não são para atividade técnica de licenciamento ambiental. E principalmente as que envolviam alguma coisa com emissões ou com informação sobre vegetação, sobre o meio natural. E hoje a gente começa a responsabilizar muito mais. Então, o próprio sistema online de licenciamento, quando ele entrou em vigor em 2017, ele trouxe a figura da anotação de responsabilidade técnica, anotação de função técnica, sobre o processo. As informações prestadas no processo tinham um responsável. Então, qualquer ato ali de omissão, de informação falsa enganosa, de tentar burlar o órgão ambiental, passa a ter uma pessoa física responsável, no seu CPF, responsável administrativa, civil e criminalmente, para que pudesse ser tomadas atitudes e melhorar a confiabilidade sobre aquelas informações. Com isso, as próprias categorias começam a ter valorização profissional. Uma RT, uma FT, RRT, cada conselho tem a sua sigla, elas começam a ser mais valorizadas e não é mais por meia dúzia de reais que alguém se arrisca a botar o seu nome numa função dessas. E isso também gera mais atenção, porque onde está colocando um trabalho mais sério, ele é feito, onde tem uma cobrança mais forte, o trabalho passa a ser mais sério e mais compenetrado e mais forte em cima disso. Para fechar toda essa história, aí a gente entra na questão do pós-licença. O que é o pós-licença? É uma coisa que por muito tempo não se teve a atenção devida por parte dos empreendedores, fora os grandes que já tinham uma ação maior, mas os menores não tinham uma ação tão grande em cima disso, que é a preocupação em manter a regularidade ambiental, é manter a sua licença vigente, de forma que não tenha nenhum problema com o órgão ambiental, com a justiça, com segurança, com nenhum órgão destes aí. Então, a gente mantendo o empreendimento ou atividade regular, a gente mantém a licença cumprida, né? Sabe que aquelas condicionantes estabelecidas, elas estão sendo cumpridas, mantém a licença vigente, principalmente ativa, ela está sendo acompanhada ao longo do tempo e todas as suas exigências, toda a parte que foi comandada, é um instrumento de comando e controle, ele está sendo controlado tanto pelo órgão ambiental quanto pelo próprio empreendedor, pelo dono, né, pelo beneficiário daquela licença. O órgão ambiental, então, ele faz muito mais ações de fiscalização sobre os empreendimentos licenciados, buscando conhecer quais são as suas realidades, se eles estão atendendo todas as condicionantes estabelecidas, verifica se as emissões estão sendo cumpridas, estão dentro dos padrões estabelecidos também, e os prazos de atendimento de todos, desde prazo de atendimento de relatórios, prazo de atendimento de informações em geral, e própria vigência da licença, e com uma presença mais constante, podendo estar acompanhando e orientando melhor esse empreendedor. O empreendedor, por sua vez, ele começa também, ele tem a demanda agora de fazer ele mesmo o acompanhamento do seu empreendimento. Ele tem que saber, ele tem que dominar o que está acontecendo. Da mesma forma como ele se preocupa com a conta bancária, com fluxo de caixa, com balanço, ele começa a ter mais preocupação em aumentar o seu setor de meio ambiente para que ele tenha a certeza de que seu empreendimento está sendo cumprido, que quando tiver a fiscalização, que vai acontecer, ele esteja com todas as condicionantes cumpridas, com o monitoramento das suas emissões bem feito, mantendo as emissões dentro dos padrões que precisa, com todos os controles adequados e antecipando falhas, antecipando erros ou até antecipando os prazos para as correções
daquelas não conformidades que ele passa a encontrar. Então ele começa a fazer uma auditoria, não precisa ser uma auditoria formal, não precisa ser nada disso, mas uma auditoria interna, onde ele mesmo faz o controle. Ele começa a verificar todas as situações, ele mantém o seu empreendimento funcionando, e o empreendimento que está funcionando dentro da questão ambiental, dentro da regularidade ambiental, ele tende a ser também um empreendimento mais econômico, mais barato, né, em termos de funcionamento, porque ele não vai estar gerando problema, não vai estar tendo perda de processo, não vai estar gerando resíduo demais, não vai estar gerando, as máquinas vão estar reguladas, tudo vai estar funcionando melhor. E com isso ele vai evitar descumprimentos que podem levar a autuações, que podem levar a sanções, e sanções algumas são muito simples, outras são muito graves, e pode chegar até a questões de judicialização. Então, o pós-licença, ele é isso, ele é muito mais a situação de acompanhamento, tanto do autoacompanhamento por parte do empresário, do empreendedor, e principalmente a ação do órgão ambiental sobre a pós-licença. Ele emite a licença e ele vai atrás para ver o que está acontecendo. Ele fiscaliza isso e também o órgão ambiental começa a monitorar o seu ambiente, né? Tem mais recurso, tem mais capacidade, recurso humano e estrutura para poder monitorar o ambiente e fechar esse ciclo para saber se aquela licença que foi emitida com um grau de exigência determinado, se ela está sendo suficiente para manter ou para melhorar a qualidade do ambiente onde o empreendimento está inserido, ou se esse empreendimento está precisando de correções, ou se a própria licença precisa de correções, porque o ambiente não está sendo tratado de forma adequada, ele não está dando conta daquelas implantações, das intervenções que estão sendo feitas. Então a gente tem, resumindo, a licença automática, que nos traz muita padronização. A partir de padronização, de revisão de processo, a gente consegue automatizar muita coisa e se controla isso através dos elementos de pós-licença, através do sistema de revisão e acompanhamento constante sobre os empreendimentos. Acho que é isso por enquanto, Alexandre. Pode ir abrindo o debate. Eu vi que já tinha algumas perguntas surgindo aí, algumas manifestações. Muito obrigado, Rafael, pela essa introdução, essa parte inicial aí desse debate, por abrir o debate, né, do tema. Dá tempo aí para te tomar um chimarrão e respirar um pouquinho. Eu tenho certeza que algumas pessoas vão querer fazer um comentário, né? Tem gente já fazendo perguntas aqui e o Marcos, quando pediu aqui o link, eu sabia que falaria. O Marcos de Almeida Lima foi diretor-presidente do equivalente à FEPAM aqui no estado do Rio Grande do Sul, lá o INEA, né, no Rio de Janeiro. E ele também, né, assim como tu, assim como eu, esse defensor do pós-licença ambiental. Já vou te passar a palavra, Marcos, só quero te fazer uma pergunta, Rafael. Os exemplos da Bahia, né, o Espírito Santo, Santa Catarina, que foram mais antigos em relação à licença ambiental por compromisso, aí a gente teve esse momento de instituição da licença ambiental aqui no Código, nessa reorganização do novo Código Estadual do Meio Ambiente aqui no estado do Rio Grande do Sul. Né? E eu queria saber como internamente, né, dentro da FEPAM, isso foi recebido ou está sendo recebido, como é que vocês estão tratando disso? Se estão vendo isso com bons olhos, porque uma é a tua opinião, né, que é um cara que tem experiência, já foi diretor técnico, né, tem seu relacionamento com outros órgãos, com a ABEMA e tudo mais, já tem, teoricamente, uma visão bem ampla da situação. Né, porque quando a gente estava vendo o debate ali do Código Estadual do Meio Ambiente, a gente viu uma crítica muito grande por muita gente, né, inclusive servidores da FEPAM. E, inclusive, até eu anotei um dado que tu falou aqui, que nessa regularidade, na verificação da regularidade dos empreendimentos, falou que 70% dos empreendimentos eles estavam, de maneira geral, regulares. Né? E nas informações que a gente via nesse debate da alteração do Código de Meio Ambiente, diziam que todos os empreendimentos tinham problemas na renovação. E isso eu até discuti com o pessoal lá na época da aprovação, achei estranho, né? Toda renovação de licença tem um problema nas condicionantes ambientais. Então, a pergunta que eu te faço isso, está sendo bem
entendido, né? Está sendo bem absorvido, digamos assim, pelo órgão ambiental, essa perspectiva de mudança de sistema para uma licença teoricamente mais automática, mais rápida, menos burocrática, para ter um pós-licença mais, digamos assim, mais fiscalizado? A FEPAM ela já vem se preparando para uma situação dessas, né? Ela já implantou em 2013, 2014 um departamento de fiscalização que até então não tinha. Ressalto isso que foi uma demanda do apontamento do Tribunal de Contas do Estado, onde ele entendia que quem faz o licenciamento, a pessoa que faz o licenciamento, ela não pode fazer a fiscalização daquele trabalho, porque ela já tem um olhar viciado em cima do empreendimento, em cima da atividade. Então, a FEPAM já vem se preparando e separando essa questão e entendeu que é muito importante a questão da fiscalização. E que fiscalizar, mantendo aquele licenciamento que existia, demorado, moroso, cheio de vais e vens, não tinha sentido nenhum. Claro que dentro da instituição, agora a gente começa a falar de pessoas, tem correntes diferentes, cada um tem a sua linha de raciocínio, cada um defende o seu lado, né, defende o seu pensamento. Tem colegas que são bastante contrários, entendem que vai enfraquecer o licenciamento como ferramenta, como instrumento. Não estão, na minha visão, eles não enxergam a possibilidade de ampliação das ações por conta dessa revisão, dessa automatização. Mas, no geral, tem sido bem aceito isso. Todo mundo começa a enxergar que com fiscalização a gente consegue controlar melhor os empreendimentos. A nossa fiscalização tem aumentado barbaramente. Se pegar os últimos 5 anos, é fantástico o número de fiscalizações, o número de ações que a gente faz, não só de licenciamento, mas ações conjuntas com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, Ministério Público, tanto federal quanto estadual, que a gente está fazendo um acompanhamento, uma presença muito maior no campo, onde as coisas estão acontecendo, né, do que ficar só naquele trabalho de escritório, que muitas vezes não leva a nada. Dá para fazer uma analogia do que seria isso, de eu ficar insistindo na licença e não fazer a fiscalização. É como se eu tivesse uma demanda muito forte hoje por carteiras de motorista, por exemplo, e eu tirasse todos os fiscais de trânsito das ruas para a concessão de carteiras, para fazerem a concessão de carteiras. Quem é que vai controlar se o sinal vermelho está sendo respeitado, se a velocidade está sendo respeitada, se as pessoas estão estacionando seus carros em locais permitidos e não em locais proibidos? Como é que a gente vai acompanhar isso? Quando a gente sabe que conceder a carteira não quer dizer muita coisa. Eu fiz um exame, eu passei, recebi aquela carteira, então eu recebi a minha licença, e a partir daí eu ajo do jeito que eu quiser, sujeito à legislação, sujeito à sanção. Só que para estar sujeito à sanção tem que ter alguém me fiscalizando, tem que ter alguém me controlando o tempo todo, acompanhando o meu dia a dia. Então, como todo assunto polêmico, a gente tem situações de aceitação e tem situações de menos aceitação, mas acredito que seja questão de tempo para as pessoas entenderem o quanto que essa agilização vai otimizar o trabalho. Aquele trabalho braçal repetitivo, ele deixa de acontecer, as pessoas se dedicam muito mais à ação intelectual em cima dos processos, das análises, e fazem a parte braçal, a parte da correria que tem que acontecer, em cima de fiscalização. Não que a gente não esteja também trazendo, com ideias, com algumas ferramentas já sendo trazidas, para que a fiscalização também seja mais eficiente do ponto de vista tecnológico. Imagem de satélite, utilização de drone, diversas ferramentas que a gente pode trazer para o âmbito de fiscalização, para não depender também de só passar fisicamente, de visitar fisicamente todos os empreendimentos, todas as instalações. São em torno de 20 mil empreendimentos que a gente tem licenciados no estado, só pela FEPAM, fora os municipais, e isso realmente exige uma ginástica, exige montagem de um procedimento de escala de licença de fiscalização para que a gente possa efetivamente ter um acompanhamento adequado por amostragem. Né? Não tem condição de olhar tudo que é licenciado, todos os tipos de empreendimento. E tem empreendimentos que têm a necessidade de uma fiscalização praticamente semanal, um acompanhamento constante, e tem aqueles que pode ser acompanhado uma vez a cada renovação de licença, ou a cada 2 renovações, por exemplo, que a gente sabe que vai ter segurança pelo tipo de empreendimento, ou pelo dano que ele possa vir a causar, que vai ser um dano pequeno, que não vai ser uma coisa tão significativa comparado aos empreendimentos maiores também. Não, e é uma coisa, eu vou passar a palavra para o Marco, mas eu quero aproveitar esse gancho que tu falaste, né, que também é a parte que a nossa colega aqui, a Luísa Falkenberg, né, que fala exatamente, né, que é a identificação do bom empreendedor, né, vocês conseguem identificar isso, você já consegue identificar de uma forma subjetiva
né? Isso já acontece, eu sei que com aquela empresa, com aquele técnico, né, isso já tem, digamos assim, o processo roda melhor, né? Já tem uma tranquilidade mais no sentido de receber aquele processo de licenciamento, e tem algumas que tu já sabe, tu tem um cuidado, né? Tu fica, não, vamos ter um olhar mais cuidadoso, mais cauteloso nesse processo. Então, digamos assim, esse chancela, né, positiva do empreendedor é interessante, né, para fins de agilização dos processos de licenciamento. Eu gosto de falar muito em outros termos, né, eu gosto muito do termo otimização, né, porque quando tu fala em agilização ou tu fala em desburocratização, o pessoal tem um pouco né, de restrição Isso. ao termo, O que a gente quer é a otimização de um processo. Exatamente. É um processo produtivo. O licenciamento ele não deixa de ser uma linha de montagem. Então a gente tem que identificar onde é que tem todas as situações, onde é que tem as perdas desse processo para evitar que essas perdas aconteçam. E otimizar o que puder ser otimizado. Onde puder acelerar, fazer mais rápido, sem perder a qualidade, a gente tem que fazer também. Marcos, bem-vindo. Opa, Pode, por favor, tenha a palavra. Então, meu amigo, em primeiro lugar, parabéns aí por mais um evento. Eu acho que eu, você, o Rafael e alguns outros aqui, eu estou vendo algumas pessoas do meu estado aqui, o Sidney, a Patrícia, enfim, a gente está se tornando aí uma equipe de militantes do pós-licença, né? E, enfim, não é à toa, né? E eu quero dizer que eu já tenho essa visão, já tenho alguns anos, e eu fiquei muito mais confiante nessa luta depois que eu entrevistei a doutora Vitória Braille, que é uma senhora de 80 anos e que foi quem trouxe o modelo trifásico do licenciamento para o Brasil nos anos 70. E quando eu entrevistei ela, ela foi a primeira a falar assim, esse modelo já era, a gente tem que agora focar no pós-licença. Quando ela falou isso, cara, aí mesmo é que eu me imbuí aí de todas as forças que faltavam, né? Porque realmente, né, Rafael, você está experimentando isso aí hoje desse lado do balcão, onde eu já tive. Existe uma resistência muito grande por parte da sociedade, por parte do Ministério Público, com relação a essa questão da licença por adesão e compromisso, autocomunicada, enfim, ou seja lá qual for o termo que o pessoal usa para essas licenças, que na prática o grande diferencial delas é que elas são concedidas sem uma vistoria prévia. E aí o que eu acho, né, é que a gente pode incorporar aí nessa nossa luta, né, e fiz essa crítica aqui com o decreto que saiu aqui no Estado do Rio e faço com relação também à forma como está sendo abordado lá em Brasília, na Lei Geral do Licenciamento, é que assim, para a gente vencer essa resistência, Rafael e Alexandre, a gente já tem que chegar para a sociedade mostrando, olha, nós vamos reforçar o pós-licença e aí por isso nós podemos dar uma licença autodeclaratória. O que tem sido feito na maior parte do tempo, não é o caso aí de vocês, porque vocês vieram com uma lei completa. O que tem sido feito na maior parte do tempo, na maior parte dos estados, é apresentar de cara uma licença autodeclaratória, mas sem mostrar para a sociedade o compromisso em melhorar o pós-licença. Então, assim, eu acho que sempre que houve essa tentativa, acho que tem que vir isso junto. Eu lamentei um pouco nesse decreto do Estado do Rio, que veio com medidas de licenciamento autodeclaratório, com as quais eu concordo e enalteço, mas faltou um artigozinho dizendo, olha, a partir de agora, aquelas licenças que vão ser emitidas com base, né, na declaração, na adesão e compromisso, na responsabilização do técnico, elas vão passar a ter uma fiscalização posterior à concessão da licença vamos dizer, de 6 em 6 meses, de ano em ano, enfim. Teria que vir essa obrigação para o órgão ambiental, que é para deixar a sociedade mais confortável, né? Então, assim, a única coisa que eu faço, e acho que todo evento que eu apareço eu falo a mesma coisa, porque eu fico com essa ânsia, né, da gente poder vencer essa barreira, né, dessa crise de desconfiança, mas é que é isso. Se um Estado for fazer alguma lei, se for criar um instrumento de autodeclaração para o licenciamento, é bom que venha junto também no artigo seguinte, se for o caso, olha, essa licença vai ser concedida assim, porém, essa vai ser a primeira que vai ser vistoriada sob o ponto de vista de condicionante de licença, enfim, né? Então, é só para reforçar isso aí e dizer também, Rafael, que eu gostei dessa sua analogia aí com a licença de carteira de motorista,
Eu vou passar a usar isso também no meu discurso. Eu gostei desse exemplo aí. Às vezes fica mais fácil de compreender, né? Mas é isso, eu acho que é o caminho, é bastante óbvio para a gente, né, que assim, é muito mais interessante ter a sua equipe em campo, vendo o que está acontecendo, do que sentado analisando papel. Só falta a gente conseguir passar isso para a sociedade, para o povo ficar mais tranquilo, né? Mas é por E aí. uma Beleza, dificuldade que a parabéns gente aí. tem, Marcos, é justamente na disponibilidade de pessoas para fiscalizar. O que se pensa normalmente no órgão ambiental? Ah, eu preciso Claro, contratar mais gente para fiscalizar. Não, eu claro. não preciso contratar, as pessoas já estão aqui, eu tenho que tirar essa carga de trabalho repetitivo delas, que não exige pensamento, que não exige tanto trabalho intelectual, passo isso para um sistema e boto essas pessoas para ir para a rua para fiscalizar, para acompanhar Onde elas vão ser melhor aproveitadas, né? toda a vida. E outra situação que vem bem ao encontro disso, imagina, tu falou, por exemplo, numa fiscalização a cada 6 meses. Vai fazer diferença eu conceder uma licença para aquele empreendimento que eu fiscalizei 6 meses atrás, que eu vou fiscalizar 6 meses à frente de novo, né? Ou um ano, daqui a um ano? Eu sei que ele está funcionando bem. Então, eu posso deixar que o sistema emita uma nova licença e que essa licença vai continuar sendo vigente. Sim, E com lembrando, certeza. né, a gente nunca pode esquecer do caráter precário da licença. Ou seja, o órgão ambiental, a qualquer momento, com a devida motivação, ele vai lá e retira aquela autorização daquele empreendedor. É uma das sanções que estão previstas. Está funcionando mal? Ó, meu filho, dá licença, corrige teu problema, depois tu retorna. Que funciona, às vezes, muito melhor do que ficar trabalhando com auto de infração também. É verdade. Eu acho que é outra discussão. Valeu. Valeu, Valeu, obrigado, obrigado. Marcos. O Marcos foi diretor do INEA lá no estado do Rio de Janeiro e também, além de ser um militante não só do Paz-Licença, também da causa ambiental e tem realizado, acompanhe nas redes sociais dele aí alguns eventos também, né, sobre o fortalecimento da gestão ambiental municipal, né, convido a todos para acompanharem as redes do Marcos aí, que tem todas essas informações bem interessantes, falando sobre convênios, sobre ICMS ecológico, né, tem muito legal também esses eventos do Marcos. Você já colaborou, né? Você fez uma Sim, palestra sim, lá já para gente. E é, aí, hoje, aproveitando aí o gancho, hoje eu vou dar a última palestra desse ciclo de palestras aí, hoje às 16 horas. Se você não se incomodar aí, eu posso colocar o link aqui no claro. chat para quem quiser. Coloca aí sobre os limites do poder de polícia, né? É isso aí, vou participar, vou tentar acompanhar também, prestigiar lá o teu trabalho aí, Marcos. Parabéns. Obrigado. Obrigado, abraço. O Rafael, vou ler uma pergunta aqui do nosso secretário lá de Meio Ambiente de Passo Fundo, né? O Rubens, ele te pergunta sobre a percepção, né, e acredito que tu que estás agora na gestão descentralizada da FEPAM, como chefe desse setor, como é que tu vê a percepção dos municípios, né, na sua realidade local, adotarem medidas, iniciativas semelhantes a essas que estão sendo adotadas pelo órgão estadual? Eu acho que Rubens, uma questão de preparo só, mas que é muito mais vantajoso também. E lembrando a situação territorial do município, que é infinitamente menor do que a do estado inteiro, e que a gente já tem uma experiência que está sendo positiva. O município ele está a minutos de qualquer acontecimento. E nós, às vezes, temos que viajar 3 dias para poder acompanhar. Entre ir, fazer o serviço e voltar, a gente perde 3 dias. E pelo menos 2 pessoas para poder fazer um acompanhamento do serviço. Eu acho que é um caminho que está começando a se mostrar viável, que daqui a pouco vai ser um caminho sem volta, de fazer muito mais a presença em campo, a presença na intervenção, do que ficar olhando o papel, como o Marcos falou, né, de ficar gastando tempo de papel, avaliando papelada de processo. Eu acho que o município tem condição de otimizar, vai ter que investir em tecnologia, né, tem que ter um investimento, né, não é uma coisa que sai de graça, não sai barato, mas mesmo assim muito da padronização acaba acontecendo ainda antes da tecnologia chegar. E é importante realmente fazer o trabalho de buscar os padrões, de fazer as correções adequadas nos seus processos, para que se possa trabalhar de uma forma correta, de uma forma bem mais adequada. O exemplo que eu trouxe do SOL também, o SOL foi que digitalizou todos os processos de licenciamento do órgão estadual, da FEPAM, e quando ele chegou,
o sistema todo já estava funcionando bem. Ele chegou só agora para juntar todas essas informações e dar um fluxo um pouquinho melhor. Mas ele não mexeu, não foi significativo para tempo de análise, para quantidade de processo analisado. Ele não teve influência em cima disso. Ele teve uma influência muito mais de dar a manutenção para aquelas conquistas que já tinham sido implantadas, porque onde a gente começa a sistematizar, começa a enrijecer, começa a engessar o processo e ele começa a não ter mais a fuga, né? Aquela possibilidade de alguém achar que pode fazer diferente. O sistema não deixa fazer. Então, acho que tem que investir um pouquinho na padronização para poder fazer um sistema adequado e também, da mesma forma, disponibilizar fiscal para a rua. Quantidade de fiscais é uma coisa que se pergunta muito. Tem que ter um número mínimo, né, adequado, não existe um número para mensurar, mas tem que ser alguma coisa que permita fazer um trabalho bem eficiente. Não pensa que vai ser um número muito grande, não. Às vezes lá 4, 5, 6 pessoas já faz um trabalho muito bom, fantástico, principalmente quando não tem tempo de deslocamento envolvido. Especialmente a gente falando aí de 4, 5 pessoas, isso aí é uma festa para os municípios, né, que trabalham e a gente sabe, né, muitas vezes com um servidor no licenciamento e um de fiscalização que faz todas as atividades. Uma alternativa, e até eu participei no evento do Marcos, né, para isso, que ainda também engatinha no Estado e no Brasil, é o fortalecimento de iniciativa, né, de instrumentos de cooperação como os consórcios, por exemplo, né, que poderiam facilitar muito, né, a vida de municípios pequenos, né? Porque efetivamente nós temos municípios aí com 2, 3, 5 mil habitantes que têm uma dificuldade, né, de cumprimento de lei de responsabilidade fiscal, né, de ter servidores específicos para a área de licenciamento, né, que poderiam ser sanados ou supridos com um ente regionalizado, né? A gente tem uma resistência, ainda tem uma dificuldade, talvez pelas experiências não tão boas que foram do passado, mas é o futuro também, assim como automatização, sistematização, inteligência artificial nos licenciamentos, eu acho que os consórcios também vão nessa linha. Os consórcios são muito importantes para que tenha a união de forças, né? Cada um tem uma estrutura pequenininha, onde juntar todo mundo tem uma estrutura bem razoável para atender todo aquele território desses municípios. E normalmente todos têm uma característica, né, de geográfica, né, de biodiversidade local que é similar. Então, de certa forma, é relativamente fácil, né, de entender. Uhum. A Daniela, acho que a Dani Giacobo, que também já participou aqui, que era servidora nossa do TRF e também foi assessora lá no IBAMA, assessora da presidência do IBAMA, participou aqui no evento nosso. Ela pergunta se no sistema desenvolvido pela FEPAM, eu imagino que seja o SOL, há espaço para delegação de competência para o órgão municipal de meio ambiente e acordos de cooperação técnica. Eu acredito que no sentido talvez de delegação de competência, ampliação de competências, né, do órgão ambiental, como está previsto ali na Lei Complementar 140. Não sei se dentro do sistema tem essa previsão dessa aderência aí, Rafael. O sistema ele já foi. O que é hoje o sistema online de licenciamento? Ele é um repositório digital de documentos e ele faz o primeiro encaminhamento das competências. O que é União, o que é Estado, o que é município. E hoje, para dentro do sistema, a gente utiliza dentro da FEPAM um outro sistema para fazer o processamento do licenciamento e que isso vai migrar para o SOL também meio em seguida. Não consigo estabelecer prazo, a gente está trabalhando no projeto para isso, mas vai migrar. Quando migrar, aquilo que eu direciono hoje para um setor dentro da FEPAM, eu posso direcionar para um município fazer. Então, a gente vai poder ter a porta de entrada única para todos os processos de licenciamento ambiental do Estado. Então, o cidadão ele não precisa saber para quem que ele está pedindo. Ele vai pedir no sistema de licenciamento e o sistema vai direcionar para o órgão competente, para a pessoa, para o setor que seja, para fazer essa análise. Então, isso está fazendo parte já de um projeto da Secretaria de Meio Ambiente para que os municípios tenham essa possibilidade de usar o mesmo sistema. O que é bom para todo mundo também, porque onde a gente estiver usando um sistema só, todas as informações de quem está sendo licenciado, como que é a licença, o acesso ao próprio documento, ela fica muito mais fácil de consultar e de sistematizar também. Seria tipo um portal.
Tipo um portal Seria de tipo um licenciamento para portal, tudo. mas já usando o próprio sistema. Onde tiver a regra de licenciamento, a regra já é usada por todo mundo da mesma forma também. Então, imagina que eu tenho lá uma indústria pequena no município determinado, que ele tenha uma produção, a sua produção está registrada ali, sua quantidade de trabalhadores, seu ponto de emissão de efluentes, tudo isso vai alimentando um sistema maior, onde a gente consegue fazer uma gestão ambiental, uma bacia, gestão ambiental de um território, a gente consegue trabalhar muito melhor pela centralização de informação. É muito bom para o município, né, para que ele tenha um sistema para ser utilizado, e é muito bom também para todos os que utilizam o sistema para saber de todas as informações. Como órgão ambiental estadual, muitas vezes a gente não sabe o que já está licenciado pelos municípios. A informação muitas vezes também não vem completa. Então a gente pode estar autorizando o uso de recursos ambientais que já estão sendo comprometidos, né, em parte, por alguns empreendimentos de impacto local. A Débora pergunta se esse tipo de interiorização do solo que estava previsto e que começaria por Gramado, né? Isso aí continua mantido? Tu tem conhecimento disso? É mais ou menos essa linha do projeto, né, de que tem acesso aos municípios. Provavelmente vai se começar com alguns municípios piloto, a gente está desenvolvendo ainda o projeto disso, mas provavelmente vai se começar com alguns municípios para terem a experiência e a partir daí ir ampliando para os demais. A gente já tem a situação dos convênios de delegação de competência, que a meu ver deveriam ser os municípios prioritários para se fazerem os testes, normalmente são grandes municípios, né, mais de 50 mil habitantes, e que já tem experiência de licenciamento e que a gente começa a ter necessidade de unidade, porque pela delegação eles têm que licenciar como se o órgão estadual fosse. Então é importante que eles façam já dentro do padrão estabelecido pelo órgão estadual. E a partir daí a gente vai abrindo para os demais municípios fazerem uso do mesmo sistema. Sim, mas Dani, não, tu tem delegação de competência, assim, não, tu estás falando aqui, até o Rafael confirmou aqui, né? Os casos, por exemplo, dá o exemplo mais comum que acontece aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é a delegação de competência para licenciamentos das atividades que envolvam Mata Atlântica, né? Que o estado faz convênio, né, de delegação de competência para os municípios. Não só faz, como estimula a realização dos convênios, né? Para que os próprios municípios passem a ter um licenciamento mais amplo. Então, sim, é delegação de competência mesmo feita através de convênio, e o caso mais comum aqui é o de Mata Atlântica, e tem outros, né? Eu lembro que Porto Alegre também tinha competência plena no licenciamento, todas as atividades eram passadas, né? Agora não estou mais familiarizado com isso Eu depois não que eu sei saí quantos municípios estão com cada um desses, mas de Mata Atlântica é bastante, é um número bem considerável de municípios. Para que eles possam fazer o seu licenciamento, eles têm que poder fazer a supressão de vegetação, manejo de vegetação, mas o de ampliação das competências de licenciamento tem em torno de 13 a 15 municípios, não sei o número correto agora. Você tem sofrido algumas variações. Mas sempre girou em torno disso e é um número razoável, né? São os grandes municípios do estado que tem essa possibilidade de fazer mais licenciamento do que o Conselho Estadual por si só permite, né? Muito bem, muito bom, Rafael. Excelente o debate, excelente as considerações e excelente as participações de todos, né? Acho que é um debate que está cada vez mais incorporando, né? E esses exemplos que a gente tem em alguns estados pontuais, e com a FEPAM eu tenho certeza, né, que sempre foi uma referência, né, no licenciamento ambiental. Acredito que tendo incorporado essa sistemática aí das licenças otimizadas, a gente vai conseguir sensibilizar uma parcela maior da população, né? A gente sabe que o Rio Grande do Sul, nesse aspecto, ele é um pouco, digamos assim, tem uma resistência, né? E a gente nota em relação a outros estados, se a gente fizer uma comparação com o nosso estado vizinho aqui, Santa Catarina, né? Há uma resistência maior nessa questão ambiental, não resta a menor dúvida. Mas acho que com a FEPAM, com Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia, todo mundo incorporando esse debate, a gente vai conseguir evoluir, porque a primeira coisa que tu falaste
no modelo do licenciamento, é uma coisa que eu também falo muito quando falo sobre licenciamento ambiental, é que esse modelo, ele realmente está ultrapassado, né? Tu falaste, né? O modelo já falhou. Eu também falo isso, que a gente falhou nesse sentido, né? E talvez o modelo seja ultrapassado, né? Ele serviu para um momento, Isso, né? ele foi Serviu para um muito momento. importante para a gente chegar até onde a gente chegou. Imagina se não Exatamente. tivesse ele. Exatamente, né? Então a gente tem que evoluir, né? Passar, virar a página, né? Aprender as experiências positivas do passado e as experiências negativas, entender para não repetir esses erros e conseguir evoluir no processo de licenciamento ambiental, né? E ter a capacidade do órgão ambiental, aí servidores capacitados para fazer análises de impacto ambiental significativo, né? É o que que isso se perdeu, grande parte do licenciamento, a gente começar a fazer fiscalização e licenciamento de atividades tão pequenas, né, que acaba pelo sistema ter crescido de uma maneira tão grande. A última pergunta do Ricardo Henschel, aqui ele pergunta se estão sendo previstas atividades prévias ao LAC, tipo uma vistoria prévia, né? Se a fiscalização posterior vai permitir multas ao empreendedor, sim, né? Fiscalização, sem dúvidas. E se ele fez uma licença, já essa eu respondo aqui direto, ele fez uma licença ambiental e depois descumprir, é justamente isso, né? O que vai acontecer. A ideia é dar mais liberdade para apresentar uma informação que não é verdadeira também no processo, né? Ele diz que vai fazer Exatamente, uma né? coisa e a outra. Ele diz que não tem uma área de preservação, e chega lá, está ocupando justamente uma área de preservação. Então, tudo isso aí está sujeitando aquele empreendedor a sofrer as sanções, né? Sofrer as punições adequadas. Atividade prévia não vai ser o objetivo. O que a gente vai ter realmente são as regras trabalhadas, né? As regras já estão postas e vira realmente uma adesão. Eu vou aderir a um contrato, eu me comprometo a funcionar desta forma para que eu não precise passar por todo um processo de licenciamento ambiental tradicional. Exatamente. A pessoa, teoricamente, vai ser mapeado, e acho que aí o Rafael falou bem, né? Nessas atividades que já são conhecidas, né? Já existe uma sistematização, por exemplo, o posto de combustível foi o caso, apesar de ser uma atividade impactante, já tem um sistema, já tem toda uma metodologia de análise de processo, é mais simples, digamos assim, né? Dentro dessa sistematização ter o conhecimento, e aí o empreendedor adere e fica sujeito às regras, né? E se não cumprir, eu acho que aí é a grande diferença, né? Tem um licenciamento, entre aspas, mais facilitados e a fiscalização mais rigorosa, né? Não inverte a lógica, né? Porque a fiscalização sempre é rigorosa, né? Mas enfim, a ideia é essa. A Antonella, né? Oi, Antonella, tudo bom? A Antonella fez a pós-graduação lá na PUC, foi minha aluna e advogada, pergunta se tem quais são as atividades passíveis de LAC. Já tem uma ideia? Eu sei que isso aí está sendo debatido no CONSEMA, Rafael. Está debatido no CONSEMA, a FEPAM já fez uma proposição, né, o que ela julgava interessante de fazer, mas não é o único membro do CONSEMA para fazer as escolhas, as decisões. Os municípios têm que ser muito ouvidos também. E o que eu ia comentar quando tu começou a falar da pergunta da Antonella. Eu usei o exemplo do posto de gasolina da Bahia, mas não fez parte do rol do Rio Grande do Sul. A FEPAM não colocou isso como o LAC ainda. Tá? Então tem que esperar realmente para ver o que o CONSEMA vai decidir. Mas já tem um conjunto de informações no CONSEMA, em Câmara Técnica, sendo debatido. Não, eu usei o exemplo da Bahia, né? Estou dizendo que o sistema do posto de combustível, eu acredito que para nós aqui ainda vai estar um pouco distante, né? Para entrar numa LAC, o posto de combustível, né? E até para Porto Alegre, por exemplo, que as licenças mais elaboradas de Porto Alegre, da SMAN Porto Alegre, eram de posto de combustível, até ficava um pouco criticava um pouco o modelo, porque eram licenças muito técnicas, né? E no caso, acho que teria uma dificuldade. Acho que os empreendimentos têm que ser gradativamente, a gente vai absorvendo essas ideias de colocar esses empreendimentos em licença por ambiental e compromisso. E o Ricardo, fazendo aquela analogia da CNH que tu fizeste, né, falando da necessidade do empreendedor receber uma preparação anterior à LAC, né? Eu acho que talvez tenha isso que ele queira falar em relação à vistoria prévia, um treinamento prévio, né, que ele possa receber para ele aderir ao sistema.
Para conhecer o sistema, sem dúvida. Para saber como é que a coisa vai funcionar, vai precisar, todo mundo vai ter uma novidade, né? Uma mudança grande que vai ter que estar habilitado, vai ter que estar preparado, conhecer como é que vão ser as novas regras do jogo. Agora, a questão os profissionais, eles já estão preparados. Eles já têm as suas habilitações, eles já têm os seus registros profissionais, eles sabem o que pode e o que não pode ser feito. Então, é com esses aí que a gente tem que contar e também fiscalizá-los. De novo, responsabilizar os responsáveis. Isso aí vai ser uma questão muito importante para que a gente faça esse pós-licença, principalmente, funcionar bem. Muito bem. Muito bem, pessoal. Foi excelente a participação, a palestra que foi feita pelo Rafael e agradeço a participação de todos, né? O objetivo aqui é promover o diálogo, né? E essa troca de experiências com todos aqui. Muito feliz, né, da presença e do teu debate, do Rafael, foi excelente. Muito obrigado pela disponibilidade e por estar participando aqui e agradeço a presença de todos, tá bom? Semana que vem... Muito obrigado. Valeu. Semana que vem, vamos falar sobre um tema para mostrar, né, e que esse diálogo ele é não só na teoria, ele é na prática. A gente conversa com os advogados, a gente conversa com o órgão ambiental e na semana que vem vamos falar com o Ministério Público também aqui, com a doutora Ximena Cardoso Ferreira, que vai falar sobre o tema do livro dela, que são inundações urbanas. É um tema ótimo que a gente vai falar aqui, que afeta diretamente a todo mundo, especialmente aqui nós, hoje no estado, num dia extremamente chuvoso, né, que vamos ter reflexo ali na frente. Certo, senhoras e senhores? Muito obrigado. Rafael, mais obrigado e até o próximo. Obrigadão, valeu, até a próxima também.